CBN Recife, propriedade intelectual. Com o economista e empresário belga brasileiro Paulo Coelho Vieira. Paulo, bom dia. Bom dia, Mário, e bom dia, ouvintes da CBN. Bom, a pergunta de um ouvinte é a seguinte hoje. Prezado professor Paulo, estamos iniciando um pequeno centro de pesquisa e inovação e gostaríamos de suas sugestões sobre como lidar com políticas de sigilo e colocação de nossas inovações em outros mercados, porque nós temos encontrado certa dificuldade em, de fato, inovar com a indústria local e até mesmo a indústria nacional. Olha só a colocação dele, hein, Paulo? Vou lá, Mário. Em primeiro lugar, eu acho que um certo desconto deve ser dado à indústria brasileira, pois em plena época de tantas oscilações na política e na economia, é natural que o investimento se retraia um pouco no curto prazo. Mas uma consideração deve ser feita, Mário, sobre a dimensão desse processo. É óbvio que existem fortes ligações entre a economia e a política, mas certamente as enormes oscilações que temos tido no câmbio e na bolsa, em virtude das incertezas eleitorais, denotam uma fragilidade de modelo importante. Pois isso não é regra em todos os países, Mário. A Bélgica, por exemplo, chegou mesmo a passar entre 2010 e 2011 541 dias sem governo devido a uma crise política. E mesmo assim, a economia teve um crescimento de quase 2%, além de redução do desemprego. Essa estabilidade levou inclusive a novos investimentos, como o que foi anunciado durante o final da crise pelo grupo chinês Geely, o maior proprietário da Volvo, gerando mais de 200 novos empregos na cidade de Gand. E a Espanha, Mário, em 2015 foi um outro exemplo. Do outro lado, Mário, quando há fragilidade econômica estrutural, as dificuldades de investimento em inovação no curto prazo tendem a se refletir também no médio e no longo prazo. Economias mais frágeis tendem a depender mais do Estado e a ter uma performance pior em termos de inovação. O que pode explicar, inclusive, por exemplo, o pífio posicionamento do Brasil em 64º lugar no último Global Innovation Index, que na realidade foi 85º em termos de eficiência em inovação. Por isso que em inovação, Mário, é importante otimizar em termos globais, e isso é feito normalmente através de redes, num processo que chamamos de valorização, como propomos no CISPAT. Isso permite melhor escolher os países e parceiros em que investir em termos de negócios e licenças. Na realidade, redes de valorização permitem a montagem de jogos próprios para cada tipo de inovação, e muitas vezes com vários jogadores em diferentes lugares do mundo. Do ponto de vista de escolha de países ou mercados, Mário, um indicador interessante de fertilidade para inovações que via algum tempo vinha da própria lista de bilionários da Forbes, e que pode explicar também um pouco das dificuldades sentidas pelo ouvinte. Por exemplo, enquanto que nos Estados Unidos a geração de bilionários é sobretudo baseada em setores como investimento de risco e tecnologia, além dos clássicos como mídia, alimentos e diversos, no Brasil, Mário, temos uma preponderância a gerar bilionários no setor de bancos, bebidas, construção e moda, além dos clássicos. Lembrando que bancos são bem diferentes de investimento de risco. Basta ver as taxas de juros absurdas praticadas no mercado interno e que jamais sobreviveriam se os brasileiros pudessem tomar crédito fora do Brasil a taxas, por exemplo, de 2% ao ano. E esse cenário, Mário, devido à conjuntura política e jurídica brasileira, dificilmente seria modificado a partir de processos internos, mas está certamente fadado a ser enormemente afetado pelas novas fintechs, sobretudo por parcerias de fintechs brasileiras com fintechs do exterior, como já estamos desenvolvendo no CISPAT, entre outras possibilidades oferecidas pela internet. As inovações na área financeira, como as fintechs, Mário, são importantíssimas porque, para que o setor de tecnologia seja valorizado como gerador de riquezas no Brasil, como é nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na China, enfim, no mundo, é preciso que sejam quebradas as barreiras de mercado que tornam o dinheiro um produto artificialmente tão caro no nosso mercado e que fazem do Estado um monopolista no fornecimento de dinheiro barato às custas do contribuinte, mas sem ter a inteligência de mercado, a visão e a energia típicas dos investidores de risco e do smart capital. E um Estado monopolista de financiamento barato afeta negativamente o mercado de trabalho e a distribuição de renda, permitindo as distorções tão grandes que temos em termos de ganhos da classe política, jurídica e, é claro, dos bancos. Um processo que é tão nefasto para o Brasil e que tem nos levado a essa crise enorme, que vai da economia até os valores, apesar de tantas promessas em contrário feitas desde que eu me conheço por gente pelos nossos governantes. Quando o dinheiro é o recurso mais caro e valioso, tende-se a preservar a riqueza dos que já são ricos, mas às custas da manutenção da pobreza dos que já são pobres. Não se otimiza em termos de qualidade, justiça e mérito. Bom, e por fim, Mário, vem a questão do sigilo e valorização da informação.
Um dos erros em diversas instituições é acreditar que o sigilo é resultado somente de uma regra adotada pela direção. Sigilo, ou melhor, gestão de informação, é muito mais resultado de uma política e de uma cultura, que naturalmente tem regras, mas vai além disso. Informação é algo extremamente fluido, Mário, e essa gestão de informação é crucial para dar valor às inovações e para definir as posições estratégicas que centros de inovação e mesmo países vão ocupar no cenário global. Não é à toa, Mário, que o NIH nos Estados Unidos iniciou no mês passado uma campanha requerendo que mais de 10 mil instituições reportem corretamente suas ligações com pesquisadores estrangeiros, porque essas perdas podem ser gigantescas, como as estimadas em 3,4 bilhões de dólares que resultaram em um processo no mês de março passado envolvendo 144 professores. Por isso, Mário, é que não somente construir, mas implementar corretamente uma política de propriedade intelectual é tão importante. Esses processos lidam com pessoas e que, por vezes, têm um certo custo para se adaptar às novas políticas, e esses custos podem ser reduzidos se essas políticas se transformam em cultura. E isso é fundamental, pois, como dizemos no CISPAT, nessa quarta revolução industrial, quem controla o conhecimento é quem controla o mundo. E isso faz os processos de distribuição de renda potencialmente superiores em termos de qualidade, justiça e mérito. Obrigado, Mário, e obrigado, ouvintes da CBN. Um grande abraço para todos. Nós é que agradecemos a sua participação, Paulo Coelho Vieira. Lembrando que o material dessa entrevista está disponível no blog www.paulocoelhoveira.com e as dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail cbn@cispat.com.